Olá, meus amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Estamos aí de volta para a sequência dos nossos devocionais pastorais para a nossa liderança, para os nossos obreiros, de modo específico. E hoje falando sobre um assunto ainda dentro do tema geral que estamos abordando, razões pelas quais o coração íntegro é tão importante para os líderes. E eu quero hoje falar sobre um assunto que está sempre presente, infelizmente, na nossa realidade pessoal no dia a dia, né? Infelizmente, isso faz parte, ou tenta fazer parte da nossa existência, e nós precisamos resistir a isso. Por que um coração íntegro é tão importante para os líderes? Para combater nossa tendência a trabalhar mais na nossa imagem do que na nossa integridade. Por que um coração íntegro é tão importante para os líderes? Para combater nossa tendência a trabalhar mais na nossa imagem do que na nossa integridade. A nossa maior preocupação deve ser com aquilo que realmente, meus irmãos, nós somos quando estamos sozinhos e não quando estamos rodeados de pessoas. É quando estamos a sós. É aí que realmente descobrimos quem de fato nós somos. Muitos se preocupam, infelizmente, em passar uma imagem que, na verdade, não reflete o seu interior. Estando sozinho é uma coisa, mas estando junto à multidão é uma outra pessoa. Em casa é uma coisa, mas na igreja é outra pessoa. E a preocupação dele não está tanto quanto quando ele está só, mas ele se preocupa mais quando ele está junto das pessoas, porque afinal de contas ele entende que ele precisa ficar bem aos olhos das pessoas. Isso é um grande problema. O Senhor, a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 11, versículo 39, que o Senhor fez uma dura repreensão aos religiosos de sua época, aos fariseus, dizendo: agora vós, ó os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus aqui usou de uma ilustração como que alguém pegando um copo que está sujo e se preocupando em limpar a borda deste copo, mas não se preocupa com a sujeira que está dentro dele. Quem olhar de imediato percebe que o copo aparentemente está limpo, porque olhando superficialmente não há impureza. Mas quando se pega o copo e olha no seu interior, percebe que o copo permanece sujo. Jesus disse que os fariseus eram semelhantes a este copo, né? Que eles se preocupavam com a sua imagem, com a superfície da sua existência, mas não se preocupavam com o interior das suas próprias vidas, com o estado do seu interior. E Jesus repreende-os duramente com essa palavra. Jesus ensinou acerca de uma vida íntegra em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20, com muita clareza. Ali, Jesus corrigiu o erro dos fariseus acerca do lavar as mãos, porque eles estavam preocupados, os fariseus estavam preocupados com os discípulos que não lavavam as mãos para comer. Mas, ao mesmo tempo, os fariseus invalidavam o mandamento de Deus, desonrando os seus próprios pais. E Jesus denuncia
esse gravíssimo pecado dos fariseus. Jesus então assegura que o que realmente contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Jesus, no versículo 19, ele vai dizer o que realmente contamina o homem: maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Jesus disse, isso sim contamina o homem, mas o simples comer sem lavar as mãos, isto não promove a verdadeira contaminação. Jesus aqui, uma observação, né? Jesus aqui não está ensinando que devemos comer sem lavar as mãos. Não é isso. O que ele está dizendo é que mais importante do que estarmos preocupados, né, com o lavar das mãos, um gesto físico exterior, é cuidar do nosso interior. Porque se não cuidarmos do nosso interior, então certamente maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias poderão estar sendo armazenados como impurezas no nosso coração. E isso sim vai causar a morte espiritual da pessoa. Em Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 36, Jesus profere o mais duro discurso contra os fariseus e os escribas. Ali, Jesus denuncia a hipocrisia que eles viviam. Ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Preocupavam-se em mostrar a sua aparência, mas apodreciam no seu interior. Os fariseus, os escribas, os religiosos da época de Jesus, eles entendiam que eles precisavam manter uma postura exemplar diante das pessoas para serem bem vistos pelas pessoas, para que as pessoas pudessem estar impressionadas com os seus gestos em si, né? Com a maneira como eles se portavam, como eles falavam, como eles se posicionavam diante das pessoas. Só que, estando eles a sós, esta não era a realidade deles. Enfim, eles tinham uma dupla personalidade. Sozinhos era uma coisa terrível, mas estando junto das pessoas, então eles transmitiam uma pseudo-religiosidade, que bem na verdade não era uma religião que agradava a Deus, porque eles honravam ou faziam com que honrassem a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Com os seus gestos impressionavam as pessoas, mas Deus, que conhece o nosso coração e o coração deles, Deus sabia perfeitamente que aquela não era a realidade espiritual daqueles religiosos. Então, meus irmãos, antes de querer dizer aos outros o que nós temos ou o que nós fazemos, vamos dizer para nós mesmos quem realmente nós somos. Quem sou eu quando ninguém está por perto? Quem é você quando ninguém está por perto? Quem é você dentro de sua casa, a sós com a sua esposa ou com seus filhos, né? E quando você está no templo adorando a Deus? Será que há alguma diferença no que tange à integridade? Quem somos nós quando estamos a sós? Quem somos nós quando estamos longe do aparato eclesiástico? Porque, infelizmente, esta é uma das reclamações feitas por muitos ao dizer que fulano de tal, em casa é uma coisa, na igreja é outra. Parece que quando ele vai chegando ao templo, ele veste uma máscara para representar aquilo que ele precisa ser diante das pessoas. Queridos, isso às vezes
em alguns lugares até pode funcionar por um tempo, mas não por todo o tempo. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós e reconhecer que, de fato, há algumas situações que talvez precisam ser mudadas, para que não haja essa separação, esse distanciamento entre aquilo que nós somos sozinhos e aquilo que nós somos quando estamos com as pessoas. Que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo esteja sondando os nossos corações, a fim de que Ele possa ter liberdade para investigar o que está no íntimo, no nosso interior. E ao encontrar alguma impureza, alguma sujeira lá dentro de nós, o Espírito Santo esteja falando conosco, nos convencendo de algum erro que nós precisamos corrigir. Sejamos sensíveis ao Espírito Santo para que nós limpemos o interior do nosso copo, para que não apenas a superfície esteja agradável, seja agradável, que as pessoas se impressionem apenas com aquilo que elas podem ver de imediato. É triste quando algumas pessoas reclamam que, ao trabalhar com certa pessoa da igreja, daquela igreja, estou falando aqui de um modo geral, reclama, que aquela pessoa não é nada daquilo que parece ser da igreja. Lá no templo, uma linguagem bonita, eloquente, um linguajar fervoroso, espiritual, mas no seu trabalho, no dia a dia, aquela mesma boca que fala glória a Deus e aleluia no culto, fala também palavrões, mente, fala mal das pessoas. Isso é ruim, meus irmãos. É o copo que é limpo só na superfície. Vamos permitir que haja uma limpeza profunda no nosso interior. A necessidade de nós termos um coração íntegro como líderes é para que nós possamos ter o cuidado de não estar preocupados somente em manter uma imagem perante as pessoas, mas que nós possamos realmente nos preocupar com a realidade do nosso coração e do nosso interior. Que a nossa vida diante de Deus não sofra alterações de intensidade, de fervor, de testemunho, estando junto das pessoas ou estando sozinhos ou longe da realidade da igreja. Que sejamos sal da terra e luz do mundo em qualquer lugar que nós estejamos. Mas vamos nos preocupar mais com a nossa realidade pessoal, nos preocupar mais com aquilo que nós somos quando estamos sozinhos, do que nos preocuparmos em manter uma aparência, uma aparência que não condiz com a nossa realidade pessoal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que o nosso coração seja limpo diante de Deus e a nossa vida seja um bom testemunho para todos. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante de Ti, porque Tu és a nossa testemunha. Tu estás presente em todos os nossos momentos, em todos os momentos da vida em que estejamos agindo, falando ou até mesmo pensando. Tu conheces o estado do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalharmos para resolvermos situações pessoais que dizem respeito à nossa realidade pessoal quando estamos sozinhos. Quem realmente nós somos na nossa individualidade, para que não corramos o risco de cair na tentação de querer passar para as pessoas uma realidade que não condiz. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos
tenha misericórdia de todos nós como líderes e obreiros, para que nisto também sejamos um exemplo positivo para todos os nossos irmãos. E assim o Senhor será adorado e será glorificado, porque a tua palavra nos diz que quando o sal faz a diferença, a luz realmente está brilhando, as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Ser glorificado nas nossas vidas é a oração que eu te faço no santo e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que esta palavra fique gravada em nossos corações. Até a próxima, se Deus quiser.